Boa tarde. Eu quero agradecer por mais uma oportunidade de estar com os irmãos, participando desse culto. Ainda, pelo jeito, vai continuar com confinamento, né? E vocês vão ter que continuar ouvindo a nós online. Infelizmente, ainda nós não podemos estar juntos e sinto muita falta de estar com os irmãos, com certeza. Mas, mesmo assim, essa ferramenta de estar transmitindo a mensagem online está sendo uma limitação nossa, mas também uma bênção. E gostaria, então, de aproveitar ao máximo desse momento para estarmos, assim, falando das verdades e das bênçãos que Deus tem dado para nós. Vamos orar pelo culto de hoje à tarde, então. Querido Pai que estás nos céus, eu quero agradecer porque nós podemos estar com os irmãos cultuando a Deus, mesmo à distância, e o Senhor nos abençoou, Deus, com essa ferramenta de estarmos pregando online, e peço que a Tua graça, a Tua presença possa estar na vida de cada irmãos, nos respectivos lares, que o Senhor possa estar falando de uma forma clara, e que não seja a minha palavra, mas a Tua palavra, Senhor Deus, possa estar falando com os irmãos. Nós oramos por tudo isto, no nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero começar falando hoje, mostrando uma coisa que nós vamos falar sobre aprendendo a orar com outras pessoas. Quando a gente fala em aprender a orar com outras pessoas, significa que é importante a gente orar sozinho, mas você sabe que quando a gente ora com outros irmãos, nós podemos ter enriquecimento dessa vida de oração, né? E que nós temos que aprender também a conviver com os irmãos. E é justamente disso que eu queria falar. Uma vez, os discípulos chegaram para Jesus, né? Deixa eu compartilhar uma coisa aqui, ó, esse versículo. Os discípulos pediram para Jesus: Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou os seus discípulos. Lucas 11:1. Senhor, ensina-nos a orar como João Batista ensinou aos seus discípulos a orar. Eu imagino aquela cena em que Jesus estava orando a sós, procurando um lugar isolado, né? Ele estava orando, e quando os discípulos perceberam que Jesus estava orando, eu acho que os discípulos chegaram em volta de Jesus, né? Jesus estava orando, e os discípulos em volta, né? E os discípulos ficaram falando: puxa, como que Jesus ora gostoso. Quando Jesus ora, parece que ele tem um prazer, intimidade com o Pai. E aí, João Batista, perdão, Jesus, naquele momento gostoso, solene, e depois chegou o fim do tempo, né, da oração, e os discípulos estavam cochichando entre eles, né? Puxa, eu queria aprender a orar como Jesus ora. E aí, um dos discípulos cutucou assim, fala assim, pergunta para Jesus como que ora, para ensinar para a gente como ora para nós. E aí, quando Jesus encerrou a oração, né, aqui no Lucas capítulo 11, fala assim que, terminando Jesus de orar, um dos discípulos, né, o mais ousado, eu acho que esse discípulo ousado provavelmente era Pedro, né, falou assim, Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos seus discípulos. Mas aqui, existe um ensinamento para nós, em que oração nós podemos aprender com os outros, né? É claro, oração é uma coisa que é importante nós praticarmos, né? Mas também nós podemos aprender com os outros.
ele fala assim que os irmãos mais velhos, mais avançados, né? Existem vários graus de pessoas em nível de oração. Tem pessoas que estão lá na frente, já orando com mais intimidade, com mais com poder, tem realmente um relacionamento mais íntimo com o Pai. Ele sabe o que pedir e já está sendo realizado. E tem irmãos que ainda estão começando, caminhando, ainda sabe orar muito pouco, né? E aí o que acontece? Os mais novos, irmãos que estão começando na fé, precisava encostar no irmão mais velho e falar assim: irmão, eu quero aprender a orar como você ora. E aí, né, o irmão mais velho fala assim: então tá bom, vamos orar. Vamos marcar um tempo, de tempo em tempo, para a gente orar junto, né? E você sabe que quando a gente ora junto com o irmão, não é só passado a forma como você ora, não é só passado as palavras na qual você expressa para Deus. Existe uma unção que é passado, aquela unção do Espírito, na qual quando você mergulha no mundo da oração, é passado para esse irmão, aquela inspiração, aquela vontade, aquela coisa que você tira do fundo do coração para você estar orando, né? Você passa para o irmão. Então, além de você ensinar como você aborda com o nosso Deus, você ainda passa aquela inspiração, a unção. E eu acho que é uma experiência muito boa, em que nós precisamos aprender com outras pessoas a oração. E que a oração, né, existe na Bíblia assim, várias pessoas na qual tiveram experiências de oração. Uma das pessoas era Moisés. Moisés, ele passou assim a sua experiência com Josué. Vamos ver então aqui. Aqui no trecho de Êxodo, capítulo 33, versículos 7 a 11, fala assim: ora, Moisés costumava pregar a tenda da congregação e armá-la para si fora, bem longe do arraial, ele a chamava de tenda de encontro. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda do encontro que estava fora do arraial. E quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à tenda da sua tenda, e seguiam-no com os olhos até ele entrar. Quando Moisés entrava na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. O Senhor falava com Moisés face a face com quem fala o seu amigo. Depois Moisés voltava para o arraial. Vamos dizer essa última parte. Porém, o moço Josué, seu auxiliar, filho de Num, não se afastava da tenda. De novo. Porém, o moço Josué, seu auxiliar, filho de Num, não se afastava da tenda. Então, o jovem Josué, ele tornou-se uma pessoa que queria falar assim: eu quero ser que nem Moisés. E então ele acompanhava em tudo. Tanto é que ele tornou-se um discípulo de Moisés. A pessoa que mais aproximou-se de Moisés provavelmente era Josué. E então, quando Moisés ia para a tenda, Josué provavelmente falou assim: Senhor Moisés, será que eu posso ir com o senhor? Claro, vamos lá orar. Ele ficava no canto enquanto Moisés estava orando. A presença, a oração de Moisés era tão grande, né, que ele armou uma tenda fora do arraial porque ele queria ficar com um lugar isolado para estar orando. E nesse lugar íntimo, quando Moisés entrava nesse templo, ele construiu um templo chamado Tenda de Encontro. Nessa tenda de encontro,
quando Moisés entrava e falava assim, agora eu quero orar, diz que a coluna de nuvem descia e próprio Senhor se manifestava ali e falava com Moisés face a face, como um amigo fala com seu outro amigo. Puxa, eu gostaria de ficar assim um dia. Queria ver realmente materialização de Deus na sua frente e falar de face a face com Ele. Nossa, não existe coisa melhor que isso. E esse encontro, Josué fazia presente. Ele ficava no cantinho, né? Só na espreita, só escutando o que estava acontecendo ali. E ele falava assim que ele não afastava da tenda de encontro. Olha que maravilhoso. Então, o jovem Josué, ele foi um discípulo de Moisés na oração. Irmãos, é disso que eu estou falando, que é importante a gente estar na cola, grudado no irmão que sabe orar mais, e eu quero aprender mais. Irmão, ensina-me a orar. Eu quero orar com você. Eu quero aprender a orar como o irmão ora. Olha que maravilhoso, né? Todo dia, meio-dia até meio-dia e meia, o pastor Arthur está criando grupo de oração, né? Eu estimulo irmãos a participarem desse grupo de oração. Se alguém ainda não tem contato, pode mandar mensagem ou para o pastor Arthur ou para mim, né? Que nós vamos colocar você no link das pessoas que vão orar. Meio-dia até meio-dia e meia. São um tempo bem curto, né? Mas nós estamos apreciando esse tempo de oração. Então, uma das pessoas que realmente estava na cola aprendendo a orar era Josué, na cola de Moisés. Uma outra pessoa que aparece aqui na Bíblia é o João. O João, no capítulo 17 do livro de João, deixa eu colocar a tela aqui. Quando Jesus estava num momento tão íntimo, num momento assim de angústia, quando estava orando, Pai, por favor, afasta de mim esse cálice, mas que seja feito a tua vontade. Estava orando assim e sabia que naquele momento era tão intensa que os seus suores começaram a misturar com sangue. Imagine só, então, a intensidade de oração. E toda aquela oração, os discípulos estavam ouvindo. Então, a gente sabe que Jesus estava orando em voz alta. E João capítulo 17, a oração sacerdotal, uma oração que Jesus fez falando sobre o futuro da igreja. E nesse momento, João estava escutando tudo. Tanto é que ele registrou, né, toda a oração, na íntegra dessa oração, nesse capítulo. E nós entendemos que Jesus estava ensinando, não só estava orando sozinho, mas estava realmente ensinando os discípulos a forma de oração. Olha, eu queria um dia ter ficado com Jesus lado a lado, ouvindo a oração dele e aprendendo com ele. Mas, irmãos, eu tenho a impressão que muitos irmãos que estão na nossa volta estão mergulhados nesse mundo de oração, né? Então, não custa nada você chegar para um outro irmão que está num estágio um pouquinho mais avançado da vida de oração e está orando juntos, irmãos. Nós podemos aprender a oração não só com os irmãos mais velhos na fé. Nós podemos aprender a oração lendo a Bíblia, porque a Bíblia tem registro de muitas pessoas de oração. Tem várias orações registradas na Bíblia. Que nem o apóstolo Paulo, ele cita trechos, né, do que ele está orando. Mas também nós podemos aprender com irmãos que passaram a sua vida numa vida de oração. E uma das pessoas que aparece é o Santo Agostinho.
Então, Santo Agostinho, ele era uma pessoa muito usada por Deus. Na época que as pessoas estavam desviando da fé, ele falou várias coisas importantes. Ele fala assim, que uma das coisas que ele fala, que nossa vida de devoção, muitas vezes nós temos uma visão deturpada sobre oração. E o trecho que ele mais gostava era Salmos 27:4. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Mas ele falava assim, que todos nós temos uma visão deturpada das realidades. Então, o que nós pensamos não é necessariamente o que Deus pensa. Então, se nós quisermos orarmos de uma forma efetiva, nós temos que começar a enxergar como Deus enxerga. E essa visão nós recebemos de Deus. E outra coisa que ele fala, é que todos nós precisamos buscar a felicidade. E essa felicidade não é essa felicidade que o mundo oferece. E essa felicidade é justamente no versículo que eu vi agora, Salmos 27, quando Davi estava orando. Uma coisa peço ao Senhor, e buscarei que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, e contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Aqui fala assim, uma coisa que eu possa, Senhor, buscarei, que eu possa buscar na casa do Senhor a alegria, o prazer. Meu prazer verdadeiro é estar com o Senhor. A presença de Deus, nos traz uma alegria tão grande que a gente não consegue expressar muitas vezes. Vou falar, a experiência que nós temos na presença de Deus é uma experiência indizível, muito bom. E quando a gente começa a orar com as pessoas que realmente estão vivendo a presença de Deus, a gente começa a experimentar isso junto. É muito gostoso. Então, Agostinho fala assim, esta é a verdadeira oração, o prazer de nós estarmos com Ele. Graças a Deus. Eu gostaria de incentivar os irmãos a colar junto com outros irmãos para estar orando. Uma outra pessoa que pode nos ensinar é o Lutero, Martinho Lutero. Quando a igreja estava afastando dos ensinamentos, questão da fé, questão da forma como busca Deus, ele falou uma coisa muito importante. Lamentações 3:41 fala assim, levantemos o coração juntamente com as mãos para Deus nos céus. Lutero, ele era uma pessoa de oração. Quando a gente lê a biografia dele, fala-se que normalmente ele orava mais ou menos 3 horas por dia. Puxa, bastante tempo. Ele tinha prazer na vida de oração. E eu quero, mais uma vez, falar para os irmãos que a pessoa que vai crescer na vida espiritual vai ser aquela pessoa que passa tempo com Deus. É importante você ler a Bíblia, mas é importante você orar também. Então, quando a gente ora, um novo universo, uma nova forma de pensar, uma nova espiritualidade acontece conosco. E eu quero incentivar os irmãos a experimentar isso. Passam tempo com o Senhor. Peter Lord, um grande pregador, falava assim, você tem que dar prioridade àquele que é prioridade. E realmente a prioridade é você manter a prioridade. E a prioridade é oração. A prioridade da vida cristã é oração. Se essa é prioridade, você tem que manter isso na sua prioridade. Você tem que concentrar nessa prioridade. Então, tenha um tempo separado, um quarto separado, um lugar separado, como Moisés colocou templo de encontro, tenda de encontro. Eu gostaria que vocês realmente tivessem um lugar onde vocês pudessem concentrar na oração.
E esse grande Lutero, ele passava 3 horas, né, em oração. Eu acho que na vida de hoje é difícil a gente encontrar tempo, né? Muitas vezes nós temos que sacrificar algumas coisas. Nós temos que sacrificar tempo, talvez, na internet, tempo na frente de televisão, internet, e nós temos que falar assim, deixa desligar tudo isso e vou concentrar. Ele orava, né? E ele falava assim que para você orar, você precisa concentrar em oração. Ore cerca de 2 vezes por dia. E você não pode deixar a procrastinação tomar conta da sua vida. Procrastinação significa deixar para depois. Falar assim, você não pode falar assim, puxa, eu vou escolher, daqui a pouco eu vou orar. E falar assim, não faça isso. Quando chega o momento, você deixa outras coisas e concentra em oração. Então, nunca fala assim, daqui a pouco eu vou orar. Assim, eu vou orar agora e ora. Tenha disciplina na oração. E é isso que ele fala. Assim, né? Então, você não pode deixar a preguiça. Você tem que orar com vontade ou sem vontade. Fazendo frio ou fazendo calor. Você tendo problemas ou não tendo problema. Estando com vontade ou não estando com vontade. Ora, ora. Disciplina você a orar. Quando está com problema, quando está arrasado, ora. Quando você está bem, ora. Então, ore sempre. Ore em qualquer momento. Tem dias que a gente fala assim, poxa, eu estou tão desanimado, tão chateado, estou tão triste, que eu não quero orar. Mas esse é o momento que você tem que orar mais. Quando você está carregando um peso tão grande, ou às vezes nós estamos pensando assim, o que será da minha vida? Ora, irmão, ora. Leva todo esse problema, tudo que você está carregando, todo esse peso, descarrega diante de Deus. E Deus, ele tem prazer em ouvir a nossa oração. E nesses momentos, quando a gente tem mais peso em nós, são momentos que mais nós podemos recorrer a Ele. Nós temos que aprender a colocar todo o peso diante de Deus. Esse é o que o Lutero falava, né? Irmãos, hoje nós falamos sobre aprendendo com os outros irmãos a orar. Vamos ler a Bíblia e ver como que as pessoas oravam, como Jesus orava, como Elias orava, como Paulo orava. E vamos também aprender com os irmãos que estão um pouquinho mais adiante e dizer, irmão, ensina-me a orar. Ora com esses irmãos. Vê como que ele ora, vê como que ele está conversando com Deus e aprende com essas pessoas. É claro que você não precisa ser um imitador daquela pessoa. Você não precisa orar como eu oro. Cria seu estilo de oração, né? Mas, no começo, a gente vai orar imitando outras pessoas. E, com o tempo, a gente vai criando o nosso. E eu quero ver futuramente muitos irmãos poderosos na oração. Amém? Vamos encerrar, então, esse momento com oração. Querido Pai que estás nos céus, obrigado porque nós podemos aprender com os outros irmãos a orar. Os discípulos realmente aprenderam, sugaram de Jesus uma das coisas importantes sobre a forma de oração. Senhor, ensina-nos a orar. Ó, querido Pai, ajuda que muitos irmãos possam estar aprendendo com outros irmãos a orar. Ajuda que nós, que temos um pouquinho mais de experiência na oração, possamos transmitir esta experiência para os irmãos mais jovens que estão chegando. Que nós possamos estabelecer uma igreja que seja poderoso em oração. Ó, querido Pai, realmente nós precisamos de homens, mulheres, crianças, jovens, pessoas mais de idade, que sejam poderosos na oração, Senhor Deus. Levanta-nos nesse mundo
de oração. Obrigado por isto e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos.